Arte do viver. Dicas para você ter um café da manhã saudável. Hoje o Democratizando Arte TV está mais uma vez com a nutricionista Maria Tereza Casulli. Hoje ela vai falar sobre um café de manhã saudável, tá bom? O que a senhora tem para nos dar de dicas para aquele cafezinho da manhã para começar bem o dia? Márcia, muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Eu costumo dizer que quando a gente começa a fazer uma transição com as pessoas, toda mudança é muito difícil. Aí o paciente fala assim: doutora, por favor, não tira meu cafezinho com leite de manhã, por favor. E aí, assim, a gente tem um universo de alimentos tão maravilhosos, né? E a pessoa fica limitada ao pãozinho francês, normalmente é com margarina, porque a margarina ficou, né, assim, tão substituto dos, É da família, da né? Aquela coisa família, da aquela família que a gente vê propaganda da propaganda. família, mas assim, é um ingrediente bem artificial e tem gorduras muito mais interessantes para a gente utilizar, alimentos com um potencial muito maior para a gente estar preparado para enfrentar o dia, estar forte com diversidades, né? E substituir de forma saudável. Saudável. Né? Então eu falo que para começar o dia, como a gente falou na matéria anterior, vamos falar tudo de novo. Os primeiros nutrientes, né, que a gente precisa é a água para ajudar a limpar. Então a gente tem que acordar o organismo com um bom copo de água, de preferência em temperatura ambiente. As pessoas Mas falam em jejum? em jejum. As pessoas falam: eu coloco limão, não coloco limão, né? Eu falo que o limão, ele tem o sabor ácido, mas ele alcaliniza o organismo. Então é interessante. O sabor é ácido. E pro dente? Agora, pro dente, a gente tem que primeiro escovar os dentes, depois tomar água com limão. Por quê? Porque se eu coloco o limão e depois vou com aquela escova, eu tenho um processo abrasivo e o ácido ajuda a tirar todo o esmalte do dente. Olha. Então, quem toma limão, os dentistas vão poder falar isso melhor, mas a gente cabe um alerta, né? Então, assim, quem toma limão deve primeiro tomar o limão, primeiro escovar os dentes, depois tomar consumir, o limão. não puro, com água. Com água. Tá. Mas o ideal mesmo é água de boa qualidade e em jejum, uns 2 copos. Então, chegar ao ponto de sentir aquela vontade, aquela sede de tomar, começar a ativar todos os órgãos tomando 2 copos de água em jejum. Aí depois seria interessante consumir uma fruta. Por quê? A fruta, ela tem uma quantidade de fibras, falamos na aula passada. Uma laranja que eu engulo e mastigo o bagaço, ou uma tangerina, ela é capaz de suprir 3 vezes a minha necessidade de fibras, 3 a 5 vezes. Coisa muito simples. Já vai começando bem, da né? saciedade, vai começando colocando um teor de fibra interessante. Uma laranja, mastigando, engolindo. Uma fruta, né? A água, a fruta. E vamos ter alternativas para aquele pão francês tão gostoso, né? Porque o glúten, ele que dá aquela casquinha, aquela crocância pro pão, né? O glúten que tá, assim, hoje tão... Quantas pessoas já têm uma intolerância, né? Tá tão, coitada, assim. Essa intolerância existe em algumas pessoas. Não que isso seja uma regra para todos, né? Então, antes de fazer caças bruxas ao trigo, né? Vamos saber da individualidade bioquímica de cada um. De cada um. Cada um tem sua tolerância, né? Então, assim, uns trigos de farinhas orgânicas, eles têm um potencial menos agressivo, né, do que aquele glúten dessas plantas que sofreram pulverizações ou que são
que sofreram tantas mutações, né? Então, nem todas as pessoas têm essa intolerância ou essa aversão. Porém, temos substitutos maravilhosos para o pão no café da manhã, né? Começa com aquela tapioca, que eu posso deixar aquela tapioca um pouco mais integral. Então, nós já testamos receitas de a gente acrescentar farinha de chia, farinha de linhaça naquela massa de tapioca, para deixar a tapioca com índice glicêmico melhor, né? Então, dá para deixar ela mais integral, né? Então, acrescentar um pouquinho de farinha de chia, um pouquinho de farinha de linhaça à massa da tapioca. Nós temos também aquele pãozinho que a gente pode fazer com ovo e a massa da tapioca, que é a crepioca. Então Que é é uma prático, delícia. que é uma delícia. Saudável, né? uma Saudável. E a gente pode fazer também um pãozinho com farelo de aveia. A gente coloca um ovo, 2 colheres de sopa de água, 2 colheres de sopa de farelo de aveia. Misturo, faço na frigideirinha antiaderente de cerâmica, né? Que não libera substâncias químicas e tóxicas. Então, a gente, no universo do pão, agora falamos já 3 receitinhas. Pois é. Que dão saciedade, que tem melhor teor de fibra, que não tem o glúten e que também, né, para os intolerantes, para os celíacos, né? Então, assim, opções com maior teor de fibra, que agregam uma proteína de alto valor biológico, que já protege o cérebro, né? Posso colocar um pouquinho de azeite, né, na massinha dessas crepiocas, tapiocas. Já põe um pouquinho de azeite, já coloco um outro ingrediente que já ajuda a proteger meu cérebro. O pessoal vai voltar e vai dar um clique nos 10 alimentos que protegem o cérebro. Vão lá que vocês vão gostar. É o vídeo de 10 alimentos que protegem o seu cérebro, já está no ar. E, doutora, com o pão, a gente fez a crepioca ou a tapioca, assim, o que evitar de manhã? Vamos por assim, tem vários tipos de queijos, presuntos, omeletes, às vezes a gente vê pessoas comendo assim. O que evitar? Assim, porque o café da manhã dizem que é o café, que é a refeição mais importante. A senhora concorda com isso? Concordo demais. E então, a senhora já falou da água, da fruta. Um pãozinho com teor de fibra sem E o que tomar glúten junto? Já que às vezes as pessoas também têm problema de lactose, intolerância à lactose, falando em leite, tem muita gente que apoia o leite ou não. Qual que é o seu pensamento do que acompanhar essa parte líquida? Ou não toma nada? O que a senhora acha? Eu acho que é uma opção melhor? bem interessante Suco, seria um chá, chá. né? Assim, a pessoa escolher um chá, se tem problema com a cafeína, um chazinho sem cafeína, maçã, flores e frutas. Sempre um chazinho vai ser benéfico para tudo, né? E assim, tirando os chás com cafeína, todos eles não trariam, né, nenhuma contraindicação. Um chazinho de camomila, um chazinho de flores, um chazinho de frutas, flores e frutas misturado, né? Então, assim, um chá, por exemplo, suco de frutas. Na verdade, quando eu extraio o suco da fruta, mesmo sendo orgânica, mesmo sendo natural, o suco de fruta é muito glicêmico. Verdade. Então, ele pode levar picos de glicose, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que priorizar comer a fruta a tomar o suco, né? Então, eu e uma equipe acompanhamos um senhor que a glicemia dele estava 300, chegava a 400, e ele estava muito regrado na alimentação. Então, eu e o endócrino fizemos o acompanhamento dele. Ele fazia 1 hora de caminhada por dia. E quando ele terminava a caminhada, ele passava na padaria. Sabe aquele suco de laranja que passa aquela... A laranjinha vai caminhando? Sei. Ele terminava o treino, a caminhada dele, que tomava 1 litro de suco de laranja. Quantas laranjas devem ter então, lá, né? tem
pelo menos umas 8 a 10 laranjas. Nossa. Você imagina, só o suco levava o pico da glicose dele para 300, 400. Ele não Quando tinha, a gente não sabia. ele não tinha pensado nisso. Não pensava, porque ele pensava Acho que que é o suco é saudável, né? saudável. Todo suco de frutas, mesmo sendo natural, da fruta é glicêmico, tá? Ele, como se fosse um carboidrato refinado, ele gera a mesma teor de glicose do que um carboidrato refinado, né? Então a gente descobriu que ele tomava esse litro de suco. Quando ele tirou o suco Tava aí o compensado, estava aí o problema. Então hoje as pessoas estão migrando do refrigerante para o suco de caixinha adoçado, que é um alimento ultraprocessado e que vai elevar os picos de glicose. Ele ainda é melhor que o refrigerante, porque ele não tem os fosfatos, os ácidos fosfóricos, né? A química do refrigerante. Mas ele é glicêmico, adoçado, tanto quanto, com teor de açúcar. Tem que ter um limite, mesmo que a pessoa queira consumir, mas com moderação muito e parcimônia, né? Com bastante moderação. E queijos? Ela recomenda no café da manhã? O queijo também tem que ser consumido com critério, porque assim, um queijinho pequenininho, né, queijo branco, as pessoas associam queijo branco com queijo magro, mas não é bem assim. É um queijo que tem um teor de gordura normal, porque para fazer um queijo pequenininho daquele, vai uns 10 litros de leite. Então, é um alimento muito concentrado, né? Precisa pensar nos ingredientes que levam aquilo, né? Não Então, é assim, ele é fresquinho, mas ele é gorduroso, ele é concentrado e, assim, ele deixa, assim, um teor enorme de gordura e sal, porque o teor de sódio do ingrediente já é altíssimo. Você pega e concentra aquilo. O queijo tem um teor de sódio absurdo, mesmo sem sal. Entendi. Então, às Então, vezes, tem que consumir com moderação. às vezes a pessoa pensa que já está começando bem um café da manhã, ela já está pilhando teor o organismo, de gordura né? enorme, Dando né? um Onde tem o trabalhão para o colesterol. sistema, né? Exatamente, Pro porque ele é estômago. muito concentrado. Entendi. Uma fatia de queijo dá, acho que quase 1 litro de leite. O que vale é tomar quase 1 litro de leite. É mesmo. Porque um queijo branco pequenininho leva uns 10 litros, né? Concentrados sólidos daquele ingrediente. Seria uma opção assim a ricota, o cottage? O que você Também acha? sendo consumido com moderação. Quando a gente estava fazendo orientação nos funcionários numa empresa, a gente colocava metade tofu, metade ricota para fazer a pasta. Fazia meio a meio. O teor de cálcio grande que tem na ricota, mais uma proteína boa, que é a proteína do tofu. Então, juntava meio a meio, ficava um mix de proteínas bem interessante. A doutora Maria Tereza Casulli, ela participou da edição de um livro de patês. Passas e patês. Passas e Um patês. filho querido esse Eu livro. também fiquei louca com aquilo. Eu vou tentar trazê-la para mostrar o conteúdo, porque é tudo muito saudável. São capítulos, Você né? começa o café da manhã realmente já Fazendo uma pasta muito saudável. bem alimentada, né? Verdade. E não é Com só opções para o queijo, com opções para manteiga, para margarina. quem gosta dos embutidos de manhã, um presunto, peito de peru, essas coisas. Eu sugeriria os alimentos à base de ovos, preparações à base de ovos, como você falou, o próprio omelete, Tá. o ovo mexido, Tá. o ovo quente, o ovo cozido, Tá. né? O patê de ovo que a gente tem no nosso Tem livro. no livro. Esse patezinho de ovo, a Márcia ficou interessada, né, Márcia? Mas eu acho assim, as pessoas, elas, de repente, como que elas fazem? Eu falo assim, a senhora falou assim no começo, não me tira meu café da manhã. Não me tira que o meu cafezinho cliente com leite. falou. A gente vai conseguindo se libertar aos poucos, Mas hoje né? nós temos algumas opções de leites vegetais
que suprem a demanda do leite bovino, que é mais alergênico, as pessoas têm mais intolerâncias, né? Tolerâncias à proteína do leite, não é só a lactose, né? Elas têm a deficiência da enzima que digere o açúcar do leite, a lactose. Mas elas também têm intolerâncias às proteínas do leite, que são várias, né? Então, as opções seriam a base de ovos, seria bem interessante, e também temos os leites vegetais. Então, no mercado hoje, nós temos acesso ao leite de amêndoa, ao leite de arroz, ao leite de aveia, e a gente também pode fazer isso de forma caseira, né? Ou procurar opções de leite, leites vegetais, menos alergênicos, de mais fácil digestibilidade. Agora, o nosso, como eu vou falar, nosso campeão aqui, que é o café, né? Cafezinho. O cafezinho. Tem gente que não vive sem café, né? Tem gente que fala assim, eu preciso Hoje- tomar, sei lá, X cafés por dia. Hoje, se as pessoas não ultrapassarem o limite, né, de 2 a 3 xicrinhas de café por dia, hoje a gente consegue ter muito mais os benefícios do café do que os prejuízos à saúde, né? Então, com moderação, a gente pode consumir de 2 até no máximo 3 xícaras por dia, dependendo da tolerância individual. E hoje em dia a gente tem café orgânico também. Cafés gourmets, mas eu acho que um cheirinho, né? de café de manhã de na manhã, casa. né? Tem gente que não muito consegue nem alegre. sair de casa sem um café, né? Eu acho que fazer essa combinação de leites vegetais mais café consegue suprir, né? Bastante. A gente pode introduzir também as vitaminas de frutas, os sucos detox, né? Cada um tem a sua receitinha, né? Mas seria mais indicado consumir em jejum, né? Pra gente ter esses benefícios. Tomar água e já tomar o suquinho. Tá certo, muito obrigada. Eu acho que depois dessa aula, né, doutora, a gente vai ter nosso pessoal aí bem mais saudável, começando o dia bem melhor, né? Eu falo que as substituições dos alimentos não dá casamento de cara. A gente tem que dar uma chance para começar um namoro. Vai aos poucos, vai né? aos poucos, depois já tá amando, já quer casamento. No vídeo que nós fizemos dos 10 alimentos que protegem o cérebro, a gente estava falando sobre o chá verde, né? Que ela até comenta como fazer para de repente conseguir começar a tomar o chá verde, que tem gente que não gosta. Mas já sente um amargor muito forte e sente um enjoo, porque o organismo está muito intoxicado. E o que a gente pode fazer é o que ela falou, ir namorando, né? Vai conhecendo, dando uma chance. Porque às vezes a gente fica muito engessado, né? Engessado no café com leite, pão francês, com manteiga. Margarina. Manteiga até com moderação, né? Faz uma vez a cada 15 dias consumir uma manteiga. Pra matar a vontade. Tem butirato, que é uma substância que é interessante para a luz intestinal. Manteiga ainda é mais interessante que margarina. Margarina é mais artificial. Tem problema até de entupimento de artérias, pode ser, né? Se a pessoa tiver predisposta a isso, né? Para tomar um certo cuidado, né? Na verdade, tudo tem que ser com um certo limite, né? Não vamos comer 10 pãezinhos de manhã, essas coisas. Pão francês. Hoje também a gente pode substituir por pão integral, né? Verdade. Que tem um teor de fibras e um teor de nutrientes bem maior. E um índice glicêmico menor, né? Então, assim, hoje a gente tem várias marcas, boa oferta de pães no mercado. Algumas marcas estão lançando 100% integral. 100%. Né? Isso é bom ver, né, na embalagem, às vezes tem a mistura, o teor né, de sódio, da farinha branca com Agora, farinha integral. O leite, só a composição dele, sozinho, tem um teor de sódio enorme. Fora o sal que eles adicionam. Como concentrou muito leite ali, o teor de sódio é absurdo. Não tem como ter um dia saudável, assim. Um dia até, mas você vai acumulando, sem falar as sujidades que eles trazem para a luz intestinal.
toda manhã a pessoa fazendo uma alimentação que não é saudável, uma hora acaba pagando a Consumir conta, o né? queijinho branco com Com moderação. moderação. E fazer essas substituições, né? Procurar esses patezinhos mais Sim, saudáveis, né? receitas mais caseiras, né? Tá. Tá bom, Receitas doutora. simples e caseiras. Muito obrigada por mais essas orientações. E nós esperamos que o seu café da manhã seja cada vez mais saudável. Democratizando a Arte TV no YouTube. Sua inscrição conta muito. Dê seu like, compartilhe e comente para incentivar a arte. Se torne antenado. Siga @marcia.tuca no Instagram e @marciatucaartist no Face.